desta alegria, irmos agradecendo as nossas vidas. E em forma de agradecimento, pedimos que leve-nos até a presença do nosso Pai, para que possamos dizer a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos ante as tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente os males que ainda habitam os nossos corações. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Que nós tenhamos a oportunidade de um encontro feliz. Que a reflexão desta manhã possa trazer luzes aos nossos dias e principalmente a compreensão de que viver o Evangelho do Cristo é vivermos a vida dele, é trazermos os seus ensinamentos para o nosso cotidiano, porque o Evangelho nada mais é do que o Cristo, do que ele próprio, na sua maneira de dizer, da comunhão e da certeza que a única forma de chegarmos a caminhos felizes é irmos transformando o nosso mundo íntimo. O tema que eu escolhi para que a gente possa refletir nesta manhã são chegados os tempos, é o capítulo 18 do livro A Gênese, de Kardec, para que a gente consiga compreender esses tempos tão desafiadores aos quais nós estamos atravessando. Desafiador enquanto criaturas individuais, carregando as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas conquistas, mas principalmente enquanto humanidade. Porque chegou o momento de nós fazermos esta travessia em coletividade. E o que nós estamos percebendo e recebendo de informações através das mídias a cada pouco é que o mundo aí fora se apresenta sem salvação. E isso não é verdade. Até mesmo porque, se fosse verdade, nós não estaríamos aqui nesta manhã, movidos de coragem, de bom ânimo e com desejo de renovação. E lá na Gênese, Kardec ele vai, através dos Espíritos, apresentando para nós essa proposta de uma forma muito assertiva e deixando para nós esta construção e entendimento que lá nos primórdios, quando foi constituído o planeta Terra, esta revolução que aconteceu, ela se deu na matéria. A transformação, o choque do mundo, para que houvesse todo este abalo estrutural e o planeta Terra tivesse condições de nos receber. Então, houve tempestades, maremotos, e a gente sabe que elas ainda acontecem até hoje, porque são condições também de uma renovação. Mas nesse capítulo ele vai apresentando para nós que hoje, nesse tempo chegados, as tempestades maiores, elas acontecem dentro de nós. Que são as nossas ansiedades, tudo aquilo que nós estamos vivendo neste momento.
Durante um momento, por muito tempo, nós caminhamos preocupados com os conceitos de materialidade, nos preocupando com o ter. E agora nós vamos aprendendo e compreendendo que chegou o momento de sairmos do ter e entrarmos nessa compreensão do ser, de quem nós somos, quais os valores verdadeiros que nós desejamos, o que nós esperamos de nós mesmos, o que nós temos para oferecer e o que nós podemos fazer em termos de construção deste mundo feliz que nós tanto almejamos. Nos esquecendo algumas vezes que para entrarmos neste processo de mundo feliz, porque todos nós estamos cansados da dor, do sofrimento, é necessário passarmos por este momento de transição, que é o momento que nós estamos vivenciando. E para passar por este momento de transição, nós estamos construindo valores que até ontem nós não tínhamos. E nós vamos compreendendo que primeiro houve lá o progresso intelectual, e que este progresso intelectual, ele dá bases em termos da matéria, promovendo bem-estar, tecnologia, casa, tudo que a gente conhece como conforto. Mas que agora é avançado o tempo em que nós precisamos desenvolver o lado moral. E o lado moral, nós vamos sair da construção do homem simplesmente material e estamos entrando na construção do homem espiritual, que é quem nós realmente somos. Já não nos cabe mais estarmos simplesmente com os anseios imediatos da matéria, de tudo que é transitório, sairmos do palpável, daquilo que a gente consegue pegar, e entrar neste mundo onde nós não vemos, nós não pegamos, mas nós sentimos, que é quem realmente nós somos. Nós somos espíritos imortais. E lá, neste capítulo, os tempos são chegados, nós vamos compreendendo que nós estamos vivendo um processo, neste momento, de crise. E lá ele mostra para nós que nós entramos neste período de transição que nós estamos sempre falando, nós estamos sempre nos deparando, estudando a doutrina espírita, que nós estamos vivendo um momento de transição. Quando começou este momento de transição? Neste capítulo, vem as informações para nós, nos dizendo que este período de transição, ele se dá lá quando houve a Revolução Francesa. Quando houve todo aquele burburinho, todo aquele choque, nós começamos a entrar neste período de transição planetária, de já estarmos em condições de irmos nos chocando com as dores, com os escândalos, para que nós pudéssemos desejar uma nova condição, uma nova sintonia. E ele vai dizendo para nós lá que todo esse processo de crise, ele gera em nós ansiedade, dor, angústia e violência. É o cenário que nós estamos vivendo neste momento? Ansiedade, dor, angústia e violência. É o cenário que nós estamos atravessando. E por que é necessário passarmos por tudo isso? Primeiro que a ansiedade, nós estamos construindo bases aos quais nós não estamos habituados. Então, gera esta ansiedade. Tudo que nós fazíamos ainda ontem e que era legal, que era tudo certo dentro daquilo que nós compreendíamos, hoje não é mais tão legal assim.
E eu não estou dizendo isso só simplesmente em termos de coletividade, em termos de valores individual. Algumas coisas que nós julgávamos certo, que nós fazíamos, até mesmo pela educação das nossas crianças, que era um momento onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Onde os nossos pais só olhavam e a gente silenciava. Pelo menos eu fui educada dessa forma. Nós conseguimos sucesso hoje com essa maneira de educar? Não. Não conseguimos. Então, esse é um dos pontos que nós precisamos olhar e compreender o porquê que esses tempos são chegados e exige de nós aferição de valores e mudança de conduta. Aí ele diz assim, gera dor. E gera dor por quê? Porque nós não sabemos ainda ao certo o que fazer. Entramos em choque. Eu tenho um convívio familiar onde a minha mãe, de quase 70 anos, ela é responsável por conduzir os meus sobrinhos, porque a minha irmã trabalha em tempo integral. A maior parte do tempo a minha mãe fica com os meus sobrinhos, e a minha mãe ela quer aplicar nos meus sobrinhos a educação que ela aplicou em nós. Gera dor. Gera dor para a minha mãe e gera dor para os meus sobrinhos. Então, é essa dor simples que nós precisamos começar a analisar em primeiro ponto. E depois nós vamos levar tudo isso em termos de lá fora de humanidade. Então, essas bases dentro dos nossos lares, elas também precisam serem modificadas. E isso precisa de paciência, de evangelho e de amor. Amor próprio e amor com o próximo. É um processo desafiador, que precisa ter o acompanhamento e o olhar de toda a família. Aí ele diz para nós da angústia. Eu trouxe um exemplo simples para que a gente consiga compreender de onde vão estabelecendo todas essas angústias. Essa luta diária no conflito, no relacionamento dentro de um lar, ela gera angústia no adulto e na criança. Essa angústia, se ela não é trabalhada, se ela não é olhada, ela vai gerando muito mais dores e nós vamos tendo no mundo lá fora pessoas em desajustes, que é o que nós estamos vendo. E quando ele diz aqui para nós, gera violência. Gera violência porque uma criança que não é tratada, que não é olhada, que não é cuidada, ela vai se tornar um adolescente, um adulto que vai lidar com todas as situações com violência. Agora, falando de um âmbito externo, toda essa dor, toda essa angústia, toda essa violência que nós estamos vivendo e relatando a cada pouco, é por conta de toda essa célula pequena que são os nossos lares, sendo mal cuidado. Então, o convite para que esse tempo são chegado é para que nós compreendamos que só há uma forma de nós entrarmos no mundo de regeneração, que é cuidando dos nossos. Porque cuidando dos nossos, nós vamos conseguir uma humanidade mais saudável. Então, é o meu dever, é o dever de cada um de nós que estamos aqui, olharmos para nós mesmos e para todo esse cenário, compreendendo que todo aquele que pratica o mal, ele é aquilo que Jesus ensinou para Levi, que um dia ele iria compreender que os homens maus são mais frágeis do que cruéis. E realmente é.
quando nós olhamos para todo esse processo desde a raiz. E quando nós falamos de violência em âmbitos maiores, nós precisamos compreender que o mal, ele está com medo de perder poder. E quando ele tem medo de perder poder, ele entra nessa violência. Então, quando nós estamos lá nos nossos momentos de ansiedade, de preocupação exagerada, essa preocupação exagerada é de entrarmos naquele canal de que assim, o mundo está perdido e Deus não sabe o que está fazendo. Nós esquecemos que o mal, ele está com medo de perder poder. Então, o medo de perder poder, ele vai cada vez mais influenciando aqueles que estão em sintonia com ele para praticar mais violência e promover no meu coração, no coração de todos nós, a incerteza, o medo. E esse é o maior desafio desses tempos são chegados. É nos mantermos sintonizados com a força superior da vida, que é o amor. Não existe força mais poderosa do que a força do amor. Tanto é que da lei mais poderosa de Deus, nós vamos aprender na Gênesis também, que é a lei de justiça, amor e caridade. De todas as leis divinas, esta é a única que contém 3 forças: justiça, amor e caridade. E é para nos lembrar que a justiça divina tem um olhar para todos e que o amor também. E quando nós estamos falando de que esse amor é para todos mesmo. Até para aqueles corações que estão neste momento, e quando nós falamos de coletividade, de governança, de planeta Terra, nós sabemos que eles estão contrários às nossas ideias. Mas nós não podemos esquecer que eles estão também sobre a lei divina de amor, de justiça e de caridade. E onde entra a caridade? É nosso dever vibrarmos por esses corações. Compreendendo que quando esses tempos são chegados, existem espíritos no mundo superior que assinaram, que validaram a nossa reencarnação, dando para nós oportunidades e dizendo assim: vão, façam o melhor, que nós estamos na retaguarda. Corações que nos amam, que estão no mundo espiritual, nos encorajando e nos inspirando. Será que esses irmãos estão sem corações que os amam? De jeito nenhum. E se nós compreendemos que esses tempos são chegados para todos nós, nós precisamos envolver o nosso planeta Terra numa corrente de amor e de fraternidade. Lá também, neste capítulo, ele vai trazendo para nós alguns conceitos e falando para nós que, neste momento, nós estamos todos aqui reencarnados e divididos por categorias, que é categorias como se fosse escolaridade mesmo. Cada um de nós em um processo, em um degrau, assimilando conceitos melhores, que existem aqueles, lá ele diz assim, reencarnados neste momento no planeta Terra, existem os espíritos maus, que ainda não foram tocados pelo bem. E nós sabemos que existe. Para esses, os processos são mais desafiadores e eles levam um tempo maior. E ele diz assim, existem também os espíritos maus, mas que já foram tocados
pelo bem. Ele fala daqueles que já são elevados, que reencarnaram com um propósito de nos ajudar, que são os nossos irmãos mais velhos, que têm a condição de fazer com que nós abramos os nossos olhares e conseguimos nos conectar a tudo isso. E ele dá inúmeras categorias, são 7. E quando eu fui lendo todas elas, na esperança que eu não estivesse nem na categoria dos espíritos maus, que sintonizam com os maus, e também nem na categoria de espíritos maus, mas que já sou tocada pelo bem, eu me deparei com uma surpresa. Eu me encontro na categoria de espírito mau e só tocada pelo bem. O que isso significa? Estou nessa categoria de espírito mau, fui tocada pelo bem, sei o que o bem promove, mas a cada pouco eu cometo mal. Me arrependo, choro, falo que não vou fazer de novo, mas amanhã repito. Então, olha a quantidade de equívoco que nós vamos cometendo ao julgarmos. Então, às vezes, a gente se imagina numa condição bem superior, porque eu confesso para vocês, eu fui surpreendida, porque eu pensava que eu já estava um degrauzinho acima. Mas, lendo, eu falei, gente, é nessa categoria que eu me encaixo. O mal ainda habita em mim, eu não quero ele, mas ele habita. Eu sei o que é bom, eu sei o que Jesus ensina, eu sei o que o Evangelho promove, eu sei o quão bom é estar sintonizada com essa força superior da vida, mas eu ainda não me mantenho nessa frequência. A cada pouco, eu faço um mergulho no que eu quero que prevaleça, nos meus desejos imediatos, na minha vaidade, no meu orgulho, na minha prepotência. Então, nessa condição de espírito do mal, tocada pelo bem, eu preciso usar o Evangelho muito mais vezes no meu cotidiano, até chegar aquele momento que eu não preciso mais me esforçar. Que eu posso compreender que a verdadeira oração será aquela que era a oração do Cristo. A vida de Jesus. Quando ele está conversando, ele é o Evangelho. Quando ele está pescando, ele é o Evangelho. Quando ele está dormindo, ele continua sendo o Evangelho. Quando ele está orientando, ele é o Evangelho. Então, olha a caminhada que nós precisamos fazer. E reconhecer qual é o degrau que nós estamos, é o que vai fazer diferença para esse processo. Mas reconhecermos que nós estamos ainda nessa categoria de espíritos maus, tocados só pelo bem, não pode nos dar aquela condição de desculpa. Precisa dar para nós a condição assim de reabastecer o nosso íntimo e sabermos que este tocado pelo bem é uma oportunidade valorosa de fazermos a cada pouco aferição de valores e compreendendo que é muito mais vantajoso perdermos para o mundo, mas ganharmos para propriedades reais da vida, que é a nossa condição de espírito. É desafiador, mas não existe nenhuma outra forma de nós passarmos por este momento de transição planetária se não formos sinceros. Porque nós cometemos grandes erros. Nós imaginamos que virá alguns espíritos que vão mudar. A gente não tem essa ilusão? Ou se a gente não tem, a gente já não teve em algum momento?
vai reencarnar espíritos cristais, que vai transformar todo mundo. O trabalho é nosso. Somos nós. Porque o que nós precisamos compreender? Não é mudar o mundo externo, é mudar o nosso mundo íntimo. Alguém aqui muda o mundo de alguém? Não. Mudar o nosso é desafiador. Sabendo as dores que causa sendo quem nós somos, porque todos nós sabemos a dor e a alegria de ser quem nós somos. Já é um grande desafio. Agora, imagina carregarmos a ilusão de que nós vamos salvar o outro, ou que virá alguém aqui capaz de salvar o mundo. Não virá. Virá, como tem vindo a cada pouco, alguém que pode nos mostrar uma forma de bem viver, que é o que o Cristo fez, que é o que inúmeros espíritos vêm fazendo, vêm nos mostrando. Este é o caminho. Não existe nenhum outro que não seja pegar a sua cruz, renovar a si mesmo e conseguir apaziguar a sua mente, o seu coração e estar aonde quer que você esteja, feliz. Feliz consigo. Então, quando nós formos fazer, ou diante de todos esses noticiários que nós estamos assistindo, falando que é possível isso, que é possível aquilo, nós não podemos nos esquecer. Não existe nenhuma informação que Deus foi mal sucedido no momento de transição planetária de qualquer planeta que fosse. E nós sabemos que existem inúmeras moradas na casa do nosso Pai. E todas elas existem para que nós tenhamos condição de continuarmos nos melhorando e nos evoluindo. Nós amamos o planeta Terra. Já sabemos como ele é. Então, por que não melhorarmos aqui para termos a condição de permanecermos nele, enquanto for permitido e enquanto o nosso coração desejar. É trabalho de cada um de nós, neste momento de tempos são chegados, fazermos a construção de um lar harmonizado. Porque um lar harmonizado, um lar cuidado, tratado, é uma sociedade melhorada. É fazermos em núcleos pequenos. Como nós podemos começar a regeneração dentro das nossas casas? Evangelho no lar. Escuta amorosa. Não adianta fazermos atendimento fraterno numa casa espírita, termos fraternidade para olhar o desconhecido, para ouvir o desconhecido, e não termos tempo para sentar numa mesa, olharmos para os nossos e perguntarmos como foi o seu dia. Como você está se sentindo hoje? Percebermos aqueles que nos cercam. Todos nós carregamos neste momento uma multidão de anseios. Algumas dores que nem nós conseguimos, às vezes, compreender de onde elas vêm. Angústias que, às vezes, a gente olha e a gente fala, meu Deus, o que isso está me afligindo, que eu não sei ainda de onde ela vem? São as placas daquela multidão que habita aqui dentro de nós, sendo removidas, para que nós consigamos compreender que só há uma forma de aquietarmos a nossa alma, que é com luz e com amor. E assim como essas inquietações nos visitam, elas visitam os nossos pais, os nossos filhos, os nossos sobrinhos,
os nossos pares. É necessário compreendermos que só não é solitário aquele que é solidário. E quando eu falo de solidão, não é solidão de morar sozinho, não. É a solidão de estarmos no meio de uma multidão e nos sentirmos só. De estarmos dentro das nossas casas e não termos cumplicidade, não termos amizade, não conhecermos aqueles que convivem conosco. Os tempos são chegados, faz para nós esse convite. Olhe para si, mas olhe principalmente para aqueles que a divindade colocou no seu lar. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, lá no prefácio do Evangelho, tem um trechinho que vem bem de encontro a este capítulo da Gênese. Ele diz assim: eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazer unissomas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estenderão, se repercutirão de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Fazendo um convite para nós, do olhar um para os outros, de forma amorosa, com cordialidade e com muito respeito. Compreendendo que este momento é o momento de darmos as nossas mãos, aurirmos os nossos corações de esperança e compreendermos, acima de tudo, que quem governa o mundo é Deus. Que nós tenhamos força, coragem e muita fé. Que assim seja. Então nós vamos, aproveitando este momento, silenciando os nossos corações, permitindo que a espiritualidade amiga envolva todos nós